Fala galera da Zap Church, quero desejar a todos vocês a paz do nosso Senhor e Salvador e informar esta mais nova novidade. Agora nós estamos no YouTube, e que legal, né? Muito legal essa novidade, né? Agora, quando você quiser ter acesso a todas as nossas mensagens anteriores, tanto para ouvir quanto para enviar para as pessoas que você mais gosta, é só entrar e se inscrever no meu canal para ter acesso a todas as nossas mensagens que estão lá e não perder nenhuma novidade. O meu canal é o ADN Ministrando. Bom, o que me inspirou essa mensagem de hoje foi quando eu estava essa semana visitando a casa de uns parentes. Daí estava passando lá na televisão um programa falando sobre preconceito, sabe? Aí eu comecei a pensar, como as pessoas são tão manipuladas pela mídia, né? A verdade pro povo é o que o noticiário diz. Hoje, quando se fala de preconceito, o que vem na cabeça é o negro. Até se você escrever preconceito no Google, você vai ver um monte de imagens de negros e brancos como resultado dessa sua busca. Pode fazer aí para você ver se não vai aparecer. Mas o preconceito pode ser de muitas outras coisas, não só contra o negro. Tem outro preconceito que hoje está em alta, que é o preconceito relacionado à opção sexual. Mas o tema que eu trouxe para vocês hoje para falar é aquilo que estava falando no programa mesmo, que era o preconceito contra os negros. O debate girava em torno de como que era a vida dos negros que se casavam com brancos e como eles lidavam com o preconceito e aceitação dos familiares e das outras pessoas no dia a dia. Aí eu fiquei me perguntando, mas o que é o preconceito? Preconceito não é ter um conceito prévio daquilo que a gente não conhece ou não tem certeza para afirmar? Ou seja, na minha opinião, preconceito é aquilo que nós achamos de algo e não aquilo que de fato é. Aí eu te pergunto, qual a justificativa para o preconceito contra o negro? Que quem é negro é bandido? Se isso fosse verdade, só deveriam haver negros na cadeia, não é verdade? E só existe gente negra na cadeia? Claro que não. Não existe mais nada hoje que justifique esse tipo de preconceito. Mas por trás de tudo isso há um contexto histórico. E este contexto a mídia não mostra para vocês e dificilmente vai mostrar, porque eles não querem armar o cidadão de informação para combater esse tipo de discurso racista, mas sim idiotizar as pessoas para elas serem facilmente manipuladas pela mídia aberta, que é o que acontece hoje e atinge a maioria. Eu espero que um dia essas pessoas consigam sair da Matrix como você para poder enxergar essa situação. No período da escravidão, eles buscaram qualquer justificativa para se agarrar e mostrar que o negro era inferior e tinha que ser escravizado. Foi o que Darwin fez quando ele escreveu aquele livro, A Origem do Homem e a Origem das Espécies. Lá ele mostrou nos seus estudos essas ideias sobre seleção natural, a sobrevivência do mais forte, a evolução das espécies. Daí, levando essa ideia para os seres humanos, aquele cara lá, o zoólogo Spencer, e outros depois dele chegaram à conclusão que esta mesma hierarquia deveria valer também no ser humano. O que eu concordo da visão de Darwin é que o nosso organismo ele é adaptável ao ambiente que nós vivemos. E você vai ver isso quando alguém que mora num país muito frio e vai para algum lugar que é muito quente, o organismo dela tem que se adaptar. Vice-versa, a mesma coisa, porque o organismo dessa pessoa não está adaptado àquele ambiente ainda. Mas depois de algumas gerações, os nossos descendentes e os descendentes dessas pessoas podem ir se acostumando e se adaptando àquele ambiente. A partir daí é que nós também podemos ter mudança na nossa aparência física. Ou ninguém pensou, se nós viemos de Adão e Eva, por que que tem tanta gente diferente na Terra? Já parou para pensar? Tem outros que falaram que a marca que Deus pôs em Caim para ninguém matar ele foi deixar ele negro. Então todos os negros são descendentes de Caim. Tem uns loucos religiosos ensinando isso por aí. Mas a Bíblia não mostra que marca foi essa. Mas eu também não vou nem entrar nesse mérito para não perder o fio da meada. Mas se você entender o que eu falei e encarar isso pela lógica, você vai conseguir dizer porque o índio, o japonês e o europeu têm a aparência um diferente do outro. E você vai conseguir explicar também por que o negro é negro. Quem recebe pouco sol tem pouca melanina. Para a pele da pessoa negra se adaptar a um lugar de calor, o organismo dela teve que produzir mais melanina e outras coisas mais para se adaptar ao ambiente. Claro que isso não foi de uma hora para outra que aconteceu. Isso
vai acontecendo com o passar das gerações. A alimentação, a terra, o clima, tudo pode influenciar no nosso organismo. Se você mandasse um negro para viver em locais frios, a mudança no organismo teria que ocorrer da mesma forma para ele poder sobreviver naquele ambiente. A mesma coisa acontece também com os animais. E eu acredito que com base nessas ideias aí, é que deve ter surgido esse boato de que o homem é o resultado da evolução de um animal. É claro que eles vão mostrar que o europeu é o que chegou no estágio máximo dessa evolução e o negro não, porque ele ainda não avançou nesse estágio, né? Vai vendo a viagem. Daí, enaltecendo essas ideias aí, o europeu quis mostrar que aqueles que tinham algum tipo de vantagem biológica eram superiores aos outros. Esses mais evoluídos seriam aqueles que é aptos para a política, as artes, a matemática, a filosofia. E eles justificaram até a pobreza como a falta de evolução. O sucesso que eles tiveram na Revolução Industrial foi atribuído também porque eles são raça pura, sem mistura, e é claro que são eles os altamente capacitados biologicamente. Interessante que eles não disseram que aqueles que criaram essas ideias racistas vieram do mesmo lugar de onde veio a Revolução Industrial, que é a Inglaterra, não é verdade? Esse darwinismo social alimentou a ideia até de tiranos eugenistas. Teve um outro que entrou nessa parada também, que é bem conhecido, que foi o Hitler, e a sua ideia de arianismo, raça pura, vai vendo. Nem preciso dizer também o que ele fez, né? Eles pensaram, se entre os animais existe uma hierarquia e o ser humano também é considerado um animal, deve haver também uma hierarquia entre os seres humanos também. Mas aí, continua comigo, não perde o foco não, vai vendo. Olha como que ficou classificada essa hierarquia do darwinismo social. Em primeiro lugar, o homem branco e europeu. É claro, né? E não poderia ser outro, já que quem criou essa tese era branco e europeu, né? Não poderia ser mais nem menos do que ele mesmo, né? Depois vem o indígena e por último, o negro. Pronto, tá formada a bagunça a partir daí. E é isso que a mídia não te conta. Aliás, por que eles te contariam se quem domina os meios de comunicação também são eles? Sem nenhuma justificativa provada cientificamente, eles decidiram que iria ser assim com base nos seus achismos e pronto, tá decidido o triste fim de muitos que sofreriam e morreriam através da escravidão. E os reflexos disso nós vemos até hoje ou nós estamos fingindo que nós não estamos vendo. Que coisa, né? Tudo que eles precisaram fazer foi sentar em volta de uma mesa, né? Imagino eu, e decidir que seria assim e pronto. Não foi desse mesmo jeito que eles classificaram que o meridiano de Greenwich ia ficar como o marco zero do mundo? Quem determinou que ali seria o meio do mundo? A Inglaterra, não é? Tá entendendo onde eu quero chegar? Uma outra coisa é que a Inglaterra, nesse mesmo período de sofrimento, deteve o monopólio da escravidão. Com isso, você já consegue perceber qual que é a necessidade que eles estão querendo gerar para justificar a inferioridade no negro? Tá conseguindo compreender? Olha lá a hierarquia deles, ó. O branco no topo, depois vem o índio, depois vem o pardo, ou o que for, tudo que eles quiserem incluir, mas por último o negro. Houve outras justificativas científicas, né, na visão deles, né, é que o crânio do negro é diferente do crânio do branco e por isso o negro tem um atraso mental e ele precisa da ajuda do branco para orientar ele, né, ou melhor, para dominar ele, né. Falaram até também que o negro não tinha alma, então não tem problema escravizar ele, né, já que ele não tem alma, né. Você já ouviu essa? Essa daí também era muito falada nesse tempo. Eu vi um filme uns tempos atrás, já faz alguns meses, que chamava Django Livre, que ele mostrava a forma de pensar das pessoas nessa época. Sabe aquele ator lá que fez aquele filme Titanic, o Leonardo DiCaprio? Então, nesse filme, ele fazia um papel de senhor de escravos. Ele pegou o esqueleto de um crânio de um negro. Nem sei se é assim que se fala. O que eu quero que você entenda é que não era uma cabeça de uma pessoa que tinha acabado de morrer, mas era um crânio de uma pessoa que já havia morrido há muito tempo. Tava ali só os ossos, para você não me entender errado. Então, essa cabeça era de um escravo que foi servo do pai dele e já tinha morrido há muito tempo. E ele tinha sido bom servo. E segundo Leonardo DiCaprio, eu vou falar Leonardo DiCaprio porque eu não lembro o nome que ele tinha no filme. Mas,
Segundo ele, esse servo tinha no crânio dele 3 risquinhos, né, que identificava ele como negro. E ele disse que todos os negros tinham essa mesma marca de submissão no crânio deles. Até se ele abrisse o crânio daquele camarada lá que ele tava falando com ele lá, que era negro, ele ia encontrar esses 3 risquinhos lá. Por isso todos os negros tinham que ser escravizados, porque eles não davam mais conta de si mesmo. Eles precisavam de um branco para guiá-lo. Tá entendendo até a ideologia que eles querem passar no filme? Mas se isso que ele falou fosse verdade mesmo, você não acha que a ciência não faria questão de jogar isso na cara de todo o povo o tempo inteiro? Eles sabem que todas essas justificativas eram tudo mentirosas e já caíram por terra. E não passavam de bobagens para justificar a escravidão, porque era algo muito lucrativo para eles. Mas e agora? Mesmo sabendo que tudo isso aí é mentira, isso vai reparar a vida dos negros que serviram de braço nos engenhos, nas minas e nas fazendas de café? Há como devolver a vida e a dignidade daqueles que vieram para sofrer e morrer numa terra que nem lhes pertencia? Tem muitos que procuram esconder essa história porque ela é vergonhosa. Não há nada além de mentiras nisso. E você sabe que se ao longo de um tempo você contar uma mentira várias vezes, lá na frente essa mentira passa a ser verdade. E foi o que eles fizeram. O que fica bem claro que aconteceu é que foi o seguinte: já que os europeus não queriam pôr a mão na massa nessa terra recém-descoberta, eles iam em algumas regiões e trocavam fumo e bebida por alguns negros que eram vencidos de guerras tribais ou que eram entregues por algum outro motivo. E aí esses prisioneiros vinham para cá, para o Brasil, e eram distribuídos como escravos, tanto aqui quanto em outras regiões também. Tem gente que pensa que só existiam escravos negros em toda a história. Isso também não é verdade. Mas isso também é um outro assunto, porque a história não acaba por aqui. Porque quando os portugueses pisaram nesta terra, os primeiros que eles pensaram em escravizar foram os índios, mas os índios, por conhecerem bem esta ilha de Veracruz e por aqui ser o território deles, é lógico que eles fugiram e se esconderam desses colonizadores, que mal chegaram aqui nessa terra e já vieram tomando posse de tudo que é do outro e ainda chama isso de descobrimento. Você só pode descobrir algo que ninguém encontrou ou que não pertence a ninguém. Como é que eles podem falar que descobrir essa terra se ela já estava bem habitada quando eles chegaram? Já pensou se eu pegar um dinheiro no seu bolso e falar que é meu porque eu achei? Você vai concordar que eu achei? Lógico que não, você vai falar que eu roubei. Foi o que eles fizeram nessa terra. E ainda chamaram os índios de fujões e preguiçosos. Outro preconceito contra eles. Vai vendo. Vai vendo. Vai vendo não, vai ouvindo, né? Se um cara chegasse armado na sua casa pra te escravizar e você sabendo que ele ia te fazer que você ia ter que fazer trabalhos forçados e que esse camarada ia chicotear você até a morte, você ia ficar e ia deixar ou você ia fugir? Lógico que você ia fugir, né? Ou você é bobo de ficar lá na sua casa pra ser escravizado? Foi o que o índio fez. Ele fugiu pra não ser escravizado nem morto. E foi chamado de preguiçoso, né? Legal. Vem aqui, índio preguiçoso, pra eu escravizar você e toda a sua família. Né? O índio foi esperto mesmo. Fugiu, ficar aqui moscando na mão desse povo, nada. Aí, como presente, né, eles trouxeram um monte de bugiganga, né? No meio dessas bugigangas, eles trouxeram um monte de roupa com doenças que exterminou a maioria dos índios, né? Só não matou mais por causa dos jesuítas que protegeram. Agora me diz uma coisa: quem eles pensam que são? Mataram, estupraram e flagelaram os negros nesta terra por mais de 300 anos e ainda tentaram esconder isso? Ah, não vão não. Não há nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado pela luz. Eu digo, e digo mesmo, Rui Barbosa queimou em praça pública os arquivos da escravidão. Você sabia disso? Há quem diga que ele fez isso para comemorar a abolição da escravatura e apagar os documentos que afirmava que um negro pertencia a alguém, já que os senhores de escravos eles estavam querendo ser indenizados pela perda naquela época, né? E diz que ele queimou os documentos meio que para não ter a rastreabilidade de quem pertencia a quem. Você pode acreditar na afirmação que você achar melhor. Aqui eu acredito é que o que ele fez foi tentar apagar os rastros da escravidão neste país. Pois como eu posso provar alguma coisa que aconteceu se eu não tenho provas disso, né?
Entendeu qual é que é a jogada? Bastava uma mentira depois disso e contar ela continuamente e pronto, nunca houve escravidão. Mas não foi bem assim. Eles não podem apagar esta mancha e isso tá bem na conta do europeu e vai estar para sempre. Todo o sangue que eles derramaram nesta terra vai dar testemunho contra eles no último dia. Aí você pode falar: ah, mas a Lei Áurea não libertou os escravos. Ah, meu amigo, você não sabe de nada mesmo, né? A escravidão só foi boa para a Inglaterra enquanto ela estava tomando conta do negócio, enquanto ela estava lucrando com os escravos, enquanto ela tinha exclusividade em vender tecido para o Brasil, enquanto ela estava dominando em tudo ali. Você entendeu? Para a Inglaterra era interessante esse momento. E eu fico imaginando o tanto de coisas que eles não saquearam deste Brasil. O ouro que financiou a Revolução Industrial, eu acredito que possui o suor e o sangue do negro. A cana-de-açúcar possui o sangue e o suor do negro e a própria vida do negro. Tudo isso financiou um maquinário que gerou a Revolução Industrial na Inglaterra. A Inglaterra só é o que é por causa do negro e da inexperiência de Portugal também. Já ouviu piada de português? Por que será que eles querem sempre taxar o português de burro? Você acha que português é burro? Claro que não, meu irmão. Mas por falta de experiência e por medinho de bicho ou por não quererem colocar a mão na massa, o judeu passou na frente e levou daqui, ó, levou para o Brasil, levou o ouro, levou o açúcar, tudo que eles puderam explorar e mandar para os seus compatriotas lá fora, eles fizeram. Pelo menos essa foi a conclusão que eu cheguei vendo a história secreta do Brasil, segundo Gustavo Barroso. Você pode ouvir essa história também aqui no meu canal, pois este livro está aqui em áudio. Então dá uma chegadinha lá, depois dá uma escutada lá nos capítulos da história secreta do Brasil. Acredito que você vai ficar de boca aberta com muitas coisas que é dita lá e que a história oficial não conta, porque ela é vergonhosa. Mas então, vendo que a Inglaterra cresceu muito em riqueza às custas do Brasil, você acha que ela ia querer concorrência? Claro que não, mas nessa altura o Brasil já queria se tornar independente de Portugal. Por que será? Tudo que estava aqui estava indo embora, o Brasil não ficava com nada, era só explorado. E aí, se o Brasil pagasse essa dívida externa que ele teria, o Brasil poderia se tornar independente e se levantar. Daí, estranhamente, depois disso, a Inglaterra, que era a maior escravizadora, começa a ficar boazinha com os negros, né? Aí começa a querer forçar os portugueses do Brasil a cessar com a escravidão, falando que só aqui no Brasil é que ainda não tinha parado com essa parada de escravidão. Sei que era só aqui que tinha isso, né? Quem mandava esses escravos pra cá? Não eram eles mesmos? Mas se o Brasil se tornasse independente e como aqui tava cheio de escravos, esse país ia crescer muito, ia ser um problema pro inglês lá na frente, entendeu? Então eles quiseram já cortar o mal pela raiz, ou melhor, se fazer de bonzinho com os negros e engessar o crescimento do país. Espero que você esteja me entendendo até aqui nessa história, porque é muitos pontos assim que eu tô tentando ligar, assim, fazer uma coxa de retalho para você entender essa história como uma só. Mas se você for buscar tudo isso que eu tô falando, você vai encontrar vários fragmentos para você ir juntando e chegar nessas conclusões que eu tô te passando. Mas você também pode pesquisar tudo isso que eu tô dizendo e até encontrar informações ainda a mais do que aquilo que eu tô falando aqui para você, mas para ficar de uma forma resumida, eu tô tentando pontuar algumas coisas e trazer essa informação para você. Então, voltando ao assunto. E as 13 colônias não vieram da Inglaterra? Quando eles colonizaram os Estados Unidos, lá estava cheio de negros? Não foram eles mesmos que mandaram eles para lá? E para quê? Para fazer de tudo para o país crescer. O Brasil se tornou independente em 1822 e houve a proibição da escravatura depois disso daí. Mas eu acredito que foi nesse período que eles aprenderam a dar aquele jeitinho brasileiro, né? Será que foi aí nesse tempo que surgiu esse termo? Isso daí é algo para se pesquisar, né? Muito interessante. Mas então, se nesse tempo que surgiu o tempo do jeitinho brasileiro, nesse mesmo período deve ter surgido também aquele outro termo, só para inglês ver,
porque o Brasil deu vários Pelés na Inglaterra e a Inglaterra deu vários ultimatos pro Brasil parar com a escravidão. Aí até surgiu aquelas paradas de navio pirata, que se a Inglaterra pegasse algum navio tentando atravessar o oceano com escravos, eles iam afundar ou ia tomar os navios. Daí é que o português teve aquela brilhante ideia, né, de gerar fabricação interna de negros para mão de obra, né? Nem preciso dizer como, né? Então, a Inglaterra apertou que não deu mais. Teve que vir a Lei Áurea para libertar os escravos. Só em 13 de maio de 1888? Faz as contas de quanto tempo eles conseguiram enrolar a Inglaterra, né? Como a família real e a princesa Isabel eram boazinhas, né? Agora com o negro livre, seus problemas acabaram, né? Agora os seus senhores poderiam contratá-los como funcionários, não é? Aquilo que eles faziam antes como escravos, agora eles poderiam fazer recebendo alguma coisa, né? Tendo alguma remuneração, não seria legal? Só que não. Muitos tiveram que trabalhar de graça, ou seja, da mesma forma ou até pior que antes, só para ter o que comer. O problema é que a partir de 1889, olha que coisa, né? Um ano depois, veio a ideia de querer branquear o Brasil. Como assim? Vou explicar para você o que é essa ideia aí. Não sei quem teve essa brilhante ideia, mas fizeram o seguinte: se reuniram entre si e disseram, já que não há mais como nós escravizarmos os negros, vamos acabar com eles então de uma vez, né? Já que eles são a maioria aqui nesse país, daqui a pouco eles vão nos superar em número. E aí, com quem é que nós vamos dar nossos filhos e filhas para casamento, né? Daqui a pouco eles vão crescer, crescer, crescer. Daqui a pouco no Brasil só vai ter negro. Então, convoquem uma campanha internacional. Vamos chamar europeu para trabalhar aqui no Brasil. Vamos chamar eles para fazer a vida aqui no Brasil, né? Vamos oferecer a oportunidade que eles esperavam da primeira vez. Isso mesmo. Muitos omitem também essa parte da história que os europeus vieram aqui tentar fazer a vida antes dessa grande demanda, né? Mas eles praticamente vieram aqui para se tornar escravos também no Brasil. O que salvou eles foi a intervenção do próprio país deles que exigiu do Brasil uma resposta, porque as pessoas para sair dos seus países para vir para cá pro Brasil para trabalhar ou tentar fazer o Brasil como eles diziam, né? Eles adquiriam uma dívida grande com passagem, com todo o traslado de vir para cá e eles iam trabalhar para pagar essa dívida quando ele chegasse aqui. Só que essa dívida nunca tinha fim. Ele trabalhava, trabalhava, trabalhava e só dívida, só dívida, só dívida. Então, nada de ganhos para eles, né? Aí o país deles interveio e eles conseguiram ir lá e dar um bloqueio nisso, né? E o negro? O negro não teve mais espaço. Lutou em guerras, deu literalmente a vida por uma pátria que não era dele. Tiveram que fugir para os morros. Eles eram vistos pelos imigrantes que estavam chegando aqui no Brasil como a escória daqui. Imagina, era alguém que estava ali, mas não por muito tempo, porque eles estavam esperando os negros que estavam aqui morrer. E esses eram os negros que eles imaginavam que em pouco tempo, sem trabalho, sem comida, sem condições, eles não iam viver muito tempo. E como eles estavam trazendo um grande número de europeus para cá para o Brasil, aos poucos a pátria ia ser branqueada, né? Pois como eles diziam lá no início, né? O sangue europeu é puro e nobre, então o branco iria prevalecer, né? Conta outra que essa daqui não cola mais. O negro lutou e sobreviveu nos quilombos, nos morros, formou as comunidades, ou favelas se você preferir. E vivendo da malandragem foi como ele pôde levar a vida. Mas e aí? E o Brasil? Foi branqueado? Não houve escravidão porque os documentos foram queimados por Rui Barbosa? Se você vê negros andando ainda por aí, é claro que nada disso deu certo. Mas a marca do preconceito ainda fica. Espero que ouvindo isso você possa refletir sobre isso como uma pessoa inteligente. Tentaram mostrar que no Brasil não havia preconceito. Alguns países até acreditaram nessa propaganda enganosa. É muito estranho isso, né? Estranho porque eles sabiam que o Brasil ficou tanto tempo sendo um país com escravidão, né? Mas enfim, enviaram seus representantes ao Brasil para ver como era feita essa boa convivência. Daí eles encontraram. Assim que eles chegaram aqui, ia nos prédios, eles encontravam entrada de serviço e entrada social. Restaurante que negros não entravam, mas eles podiam trabalhar e fazer a comida e tudo mais. Tinha até igrejas onde negros não entravam.
Não havia médicos negros, advogados, juízo e até chefes de empresa. Não havia. Nem mesmo você encontrava algum negro na universidade nessa época. As únicas coisas que os negros faziam eram os empregos que só negros faziam. E isso era aquilo que ninguém mais queria fazer. Já que não teve jeito de matá-los, né? Vamos empregar eles, né? Para que pelo menos ganhem uma miséria aí para poder continuar sobrevivendo, né? Sabe uma coisa que me deixa muito bravo? Já reparou que muitos negros trabalham na área de segurança? Por que será? É isso mesmo que você pensou. Para ele poder ser preconceituoso com os outros negros e isso não ser considerado racismo. Já viu algum negro processar outro negro por racismo? Percebeu que essa foi uma boa jogada? O problema é que ele, de tanto seguir os outros negros e pobres nas lojas onde eles trabalham, eles acabam até se esquecendo que são negros. Mas não se iluda não, meu filho, porque quando você está voltando para sua casa, você é só mais um. Então fica a dica para você, né? Mas voltando àquilo que eu estava falando. Eu até te desafio a pesquisar a taxa de analfabetismo e outras mazelas que você vai encontrar um negro liderando o ranking. Geralmente ele vai estar na frente. Então, essas pessoas que vieram aqui pro Brasil entrevistaram um monte de gente. Daí eles perguntavam: "Você se considera uma pessoa preconceituosa com negro?" Eles respondiam: "Não, claro que não. Até conheço um negro que casou com um parente meu, com um primo do cunhado do meu genro, assim, não sei assado, sabe?" Aí a pessoa ia lá e fazia uma outra pergunta. Então, mas você conhece alguém com esse tipo de preconceito? Aí a pessoa, vixe, conheço um monte, não dá nem pra contar nos dedos. Que coisa, hein? Um país onde não há preconceito, mas essas pessoas conhecem inúmeras pessoas preconceituosas. Que coisa, né? Daí a conclusão que eles chegaram. Foram embora daqui com essa ideia. O Brasil possui um preconceito disfarçado. Disseram que tudo isso que era mostrado aqui é tudo mentira. Nos Estados Unidos foi diferente. Lá o preconceito é mais escancarado que aqui. Lá o negro também foi escravo igual aqui também. Mas até onde eu sei, eles não tentaram branquear o país deles igual o Brasil fez. Eles utilizaram dos negros até onde deu. Quando eles viram que o negro já não servia mais para os interesses deles, eles pegaram uma região lá da África lá e mandaram tantos quanto eles puderam para lá de volta. O preconceito nos Estados Unidos não está somente na cor como aqui, mas no fenotipo da pessoa também. Ou seja, se sua pele for branca, mas seu nariz ou sua boca apresentar traços africanos, ou se seu cabelo for crespo, lá você é considerado negro. Ter o Obama como presidente deve ter sido uma grande luta, se bem que eu acho que ele entrou lá para assumir a culpa da crise. Daí ia ficar bem legal para eles falarem, ó, tá vendo? Só foi o negro entrar no poder que o país afundou. O Brasil é mais preconceituoso com a cor da pele. Isso deu origem até a alguns termos pejorativos que as pessoas usam até hoje. Já reparou que tudo que é ruim ou está ligado ao negro veio da África? Nunca reparou? Vou te falar algumas palavras então. Ó, denegrir, a situação tá preta, você tá na minha lista negra, você tá queimado comigo. Percebeu? Agora vamos pra África. A ebola veio da onde? AIDS. O mosquito da dengue, que é total flex, que ele vira zika, chikungunya e transmite a febre amarela. Aliás, por incrível que pareça, a febre amarela também não vem da África? Que coisa, hein? Será que essa não é a mentira dos nossos tempos para ser passada para frente? Ou será que todas essas coisas e doenças foram lançadas lá na África só para culpar o negro? Pensa nisso agora que você tá com a mente mais aberta. Você consegue imaginar o preconceito que o negro recebeu do europeu quando eles chegaram aqui? Eles acompanharam de perto a tentativa de branqueamento do Brasil. Eu acredito que foi daí que veio esse preconceito do europeu não querer que seus filhos se casassem com uma pessoa negra. Você iria querer que alguém maltratado e humilhado que só estavam esperando a sua morte se casasse com seus filhos? Eu acredito que não. Os imigrantes também não quiseram isso. E esse preconceito vem passando de geração em geração.
De lá pra cá, esse preconceito só se tem se multiplicado. Mandela disse uma vez que ninguém nasce odiando uma outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas também podem aprender a amar. Por isso eu sou a favor de cotas sim, independente do que digam, os negros têm na conta mais de 300 anos de prejuízo, fora esse preconceito mascarado que vem se arrastando até hoje. Sabe o que são 300 anos sem oportunidade de nada? De estudar, de ter uma saúde adequada, de ser visto como um ser humano que sangra como todos os outros humanos? Não foram todos os negros que ficaram assim. Alguns deram sorte, outros, o senhor de escravos que abusou da sua avó, da sua mãe, teve pena do filho e tentou dar alguma condição para ele dali para frente, né? O acesso à igualdade é meio complicado. Se mesmo com essa oportunidade por meio de algum tipo de assistência social é difícil, imagina sem nada. Essa questão do negro hoje é algo que o povo está começando a aceitar aos poucos, mas ainda existe aqueles que não se tratam com o doutor negro, que não querem ter aulas com professores negros, porque ainda tem a sua débil mentalidade, a ideia de que porque uma pessoa é branca, ela é superior em alguma coisa. Não sou contra a meritocracia, mas ela só vai ter valor para mim quando ela existir onde todos tiverem as mesmas condições sem acepção para ser algo válido. Uma pessoa que sofre preconceito, ela tem que ser no mínimo 2 vezes melhor que outra para poder ser suportada ou reconhecida. Se os negros fossem inferiores, como diziam as raças puras, não existiriam na história grandes negros para revolucioná-la. Já pensou nisso? Como Machado de Assis, Tim Maia, Milton Santos, Pelé, Martin Luther King, Mandela, Michael Jackson, Muhammad Ali, os faraós e tem um monte de outros aí, se você for pesquisar. Até mesmo Jesus. Eu não estou afirmando aqui que Jesus era negro, mas você acha que ele seria tão branquinho, vivendo sua infância no Egito e no Oriente Médio, que é um só das Arábias? Isso aí com certeza também faz parte dessa manipulação aí dos europeus. Mas enfim, nem vou entrar nesse assunto para não ficar muito extenso esse áudio, porque já se estendeu bastante. Só espero que a sua maneira de pensar a partir disso possa começar a mudar com relação àquilo que nos passam como verdade, né? Agora, repita a pergunta que eu te fiz lá no início. Vamos ver se você é capaz de responder agora com todas essas informações que você recebeu. Qual seria o seu argumento hoje para dizer que o negro é inferior? O negro, ele deve ter orgulho da sua cor. Todos os dias, quando ele acordar, ele deve encher os pulmões de ar e se sentir vitorioso. Vitorioso em remar todos os dias contra a maré, lutando contra o preconceito daqueles que são os verdadeiros incapazes. Porque ninguém joga pedra em árvores que não dá frutos. Se querem te calar, isso eu não digo só para os negros, mas também para todos aqueles que se sentem oprimidos em todos os sentidos. Se querem te calar, é porque sabem do seu potencial e tremem. É porque há poder nas suas palavras. Você tem conteúdo e sabe disso. Você não é como uma lata vazia que só faz barulho. Você é uma pessoa que sabe o que quer e sabe onde vai. Então não se preocupe, você vai chegar lá. E aquelas mãos que tentaram te segurar no passado vão ter que te aplaudir lá na frente. Isso eu tenho certeza. E eu encerro essa minha homenagem aos negros nesse dia 13 de maio com uma frase de Martin Luther King que diz: "O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons." Pense nisso.